Agora vai. Dá um tempinho para vocês se conectarem aí. Agora vai então. Então, pessoal, qual que é a malandragem aí, ó? A questão é a seguinte, tá? O fundamental em relação a converter milímetro para polegada e polegada para milímetro é você lembrar o seguinte, ó. Uma polegada é 25,4 milímetros, tá? Então isso a gente precisa anotar em algum lugar aí, né? Isso é importante. Então, uma polegada, um in, né? In de int, né? Ou então um com os dois tracinhos lá que a gente está acostumado a trabalhar, ele é igual a 25,4. Anota em algum lugar, se por acaso você esquecer, né? É só consultar no Google aí que tá mole, né? Mas então uma polegada é 25,4. Olha que benção, né? É um númerozinho quebradinho, né? Uma polegada é 25,4 milímetros. Lembrando que isso aí era a polegada do rei, né? Do rei da Inglaterra, quando esse sistema foi desenvolvido, né? Então é o pé do rei, o pé, só para saber, cara, um pé são 12 polegadas, dá 30 e pouco, se eu não tô enganado, né? Mas era o pé do rei, né? A jarda é a distância do meio do peito do rei até a ponta do braço, até a ponta do dedo, né? E a polegada que nos interessa, então, 25,4. A primeira coisa que a gente vai aprender é como transformar, cara, de polegada milesimal para milímetro. E aí? Aí é mole, tá? Se eu tiver uma medida em polegada milesimal, o que é polegada milesimal? É a polegada em número quebrado, e eu quiser transformar em milímetro, é só multiplicar por 25,4, tá? Então eu pego a minha medida em polegada e multiplico por 25,4 e eu vou ter a minha leitura em milímetro. Por que isso, Marcão? Porque para cada polegada eu tenho 25,4. Então, se eu tiver 2 polegadas, eu tenho 2 vezes 25,4. Se eu tiver 10 polegadas, eu tenho 10 vezes 25,4 e por aí vai. Então, a primeira parte aqui é mole, transformar polegada fracionária em milímetro, né? É só multiplicar por 25,4. Vamos fazer para ver se é isso mesmo, tá? Vamos lá. Então, vamos transformar, cara, meia polegada. 0,500, né? É o famoso ponto 50 das armas aí, tal, para quem curte arma. Então vamos transformar a medida de meia polegada, ponto 50 para milímetro. Como que a gente faz? Muito mole, né? Então nós vamos pegar a nossa medida em polegada. Legal? Em polegada, então, a gente tem 0,500 e nós vamos multiplicar por 25,4. Eu quero que caia um raio na cabeça de tudo quanto é corintiano, se isso aqui com 3 casas não der 12,700. Legal? 12 milímetros e 700 milésimos, tá? Então é assim que se transforma polegada milesimal, legal? Em milímetro, tá? Mole que só. É só multiplicar por 25,4. Por quê? Porque cada polegada vale 25,4 milímetros. Dúvida, pessoal? Pensa no negócio mole, cara. Isso aqui é fácil mesmo, hein? Tá? Então, o que acontece? A gente vai multiplicar, então, 0,500
por 25,4, né? Como a gente explicou. E o nosso resultado, então, dá 12,700. Quando você ouvir falar em metralhadora .50, a metralhadora .50 ela tem, então, uma bala de 12 milímetros e 700 de diâmetro, tá? É um negócio nervoso. Quero uma broca de meia polegada. Uma broca de meia polegada tem isso aí. Legal? 12,700. Tubulação de meia polegada. O diâmetro interno da tubulação tem 12,700. Mole que só, né? Então agora vocês vão fazer, cara, exercício, tá? Nós vamos fazer o B, C, D e E. Transformar 315 polegada para milímetro. Transformar 2 polegadas 812, né, para milímetro, 1 polegada e 300 para milímetro e 0,380 polegada para milímetro. Hoje eu estou meio inspirado pelo tio Bolsonaro. Hoje eu estou fazendo tudo com calibre, né? Esse 0,380 aí é a pistola .380, é o calibre 38, né? Quanto que teria esse cara em milímetro para a gente ter ideia? Suavidade? Então vou dar para vocês aí um tempinho, né, uns 5 minutinhos para que vocês façam então as conversões. Embora seja muito simples, né? Vamos garantir que ninguém está fazendo errado. Suave? Enquanto isso o tio Marcão vai tomar um cafezinho, que eu não sou de ferro. Aliás, não sou de ferro faz tempo. Então, enquanto vocês estão fazendo as contas aí, meninos, eu vou preparar um negócio para nos ajudar aqui. Beleza, pessoal? Vamos fazer essa bagaça então, ó. Então, olha lá. Vamos fazer o B. 1 polegada 315. 1 polegada 315, então, para transformar para milímetro, mole que só. É só multiplicar por 25,4, né? Então, vai dar 33 milímetros 401, né? Então, 1 polegada 315, né? Dá 33 milímetros 401, ou 33 milímetros 401 milésimos, tá? Tá fácil, né? Isso aí é muito tranquilo, né, cara? Show de bola, né? Ó, o Henricão acertou tudo, né? A Josi também, pelo jeito, tá acertando e tal, né? Cara, é bem tranquilo, não requer nem prática, nem habilidade. Esse negócio vai de boa, vai de boa, tal, né? Sem nenhum estresse, tá? Muito bom, tá? O pessoal já fez todos já, cara. Pensa numa rapaziada boa, tal, né? Vamos lá. O segundo é 2 polegadas 812. Para transformar em milímetro, é só multiplicar por 25,4. O resultado, então, seria 71 milímetros 426.
mole, né? Mole que só. Aí a Josi, né? Certinho, o Henrique, a Josi, todo mundo acertando, né? Bem tranquilo, cara, bem tranquilo, tal, né? O terceiro exercício, 1,3 polegadas, né? 1,3 polegadas, é só multiplicar por 25,4, então a gente tem 33 milímetros e 0,20. Todo mundo acertando, cara, show de bola. Henricão, a Josiane e tal, né? Isso aqui é só para esquentar mesmo, né, cara? É muito simples. E por último, né, cara, o calibre 38 aí, o 0,38. 0,38 vezes 25,4, né? Então a gente tem 9,65, né? Olha só, o americano tem o calibre .38, o alemão, né, o europeu tem o 9 milímetros, muito parecido, né? Para quem gosta de arma, né, tem 9 milímetros, geralmente é o padrão pistola, PT 9 milímetros, tal é o padrão europeu, né? E o padrão americano, ele prefere trabalhar com 9,65. Quem serviu o quartel, né? O quartel ele usa FAL, se eu não estou enganado, é 7,62, né? O que é o 7,62? É 0,30 de polegada, né? O calibre do FAL. E se eu não estou enganado, o americano gosta do 5,56. Deixa eu ver, cara, quanto que é o 5,56. O americano ele gosta do 0,2, né? Que é o... Opa, não pode. Passar vergonha aqui com a rapaziada. Ah, é porque tá faltando o caso. 0,22, olha só. Então, o 22 é o 5,56 que o americano gosta, né, cara? Que ele tem nas armas dele, é R15 e tal, e por aí vai. Então, um monte de coisa que a gente vive vendo, né? Ouve falar, né? .50, calibre 38, calibre 34. Isso aí são medidas, cara, em polegada, né? São padrões em polegada. Muito fácil, muito tranquilo, até aí não tem problema nenhum. Transformar de polegada para milímetro é a baba do boi, né? É um negócio bem tranquilo, bem fácil. Até corintiano, bem treinadinho, cara, tipo o Johnny, assim, faz, né? Olha, isso é bullying, né? Não, cara, isso aí é um negócio bem tranquilo, bem fácil, né? E não tem estresse. Tô vendo que todo mundo aqui tá fazendo edição, todo mundo tá conseguindo fazer, não tem estresse nenhum. Vamos dar uma complicada. A complicada é a seguinte, e agora, cara? Como que a gente faz para transformar a polegada fracionária em milímetro? Aí já complica um pouquinho. Por quê? Porque primeiro a gente tem que transformar a fração em milesimal e depois transformar o milesimal em milímetro. Pô, para transformar o milesimal em milímetro tá fácil, a gente acabou de fazer isso aí, né? A gente multiplicou por 25,4 de cada polegada. Só que antes tem que transformar a fração em milesimal. E como é que transforma a fração em milesimal? Aí o tio Marcão vai explicar para você como é que transforma a fração em milesimal. Então imagina que a gente quer transformar essa medida aqui, ó, 3 polegadas e 16 avos para milímetro, tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, ó. Eu tenho que pegar isso aqui, ó, 3, 16 e transformar para um número quebrado, transformar para milesimal. Só que 3,16 de polegada não é a mesma coisa que 3 dividido por 16? Não é? Então, cara, a gente tem que fazer essa conta. Quanto que é 3 dividido por 16? Esse aqui é o primeiro passo. Vamos chamar aqui de passo A. Legal? Então, eu vou pegar aqui o meu Excel, tá? E vou fazer a conta aqui, ó. Quanto que dá 3 dividido por 16? De acordo com o Excel, 3 dividido por 16 dá 0,188 de polegada. Então o que a gente fez aqui, ó, transformamos uma fração num número milesimal, beleza? E agora? Agora nós vamos para o passo B. O passo B é transformar esse milesimal em milímetro. Pois isso aí a gente sabe fazer, cara, acabamos de fazer. Então a gente pega aqui a fração, legal? A fração não, o milesimal, né? E multiplica o danado por 25,4, que vocês podem fazer aí, deve dar
4,763 milímetros. Então, se um dia você for comprar uma broca, né, de 3,16, você tem lá no seu jogo de ferramenta uma ferramenta lá, uma chave, que ela tem essa medida, né? Você tem lá um jogo de chave e a sua chave é uma chave de 3,16. O que é esse 3,16? É essa medida aqui, né, ó, da chave. Então quer dizer que essa medida tem 4,763. Legal? Se você for querer abrir um parafuso de 4 milímetros ou 4,5, alguma coisa assim, né, você vai gastar o parafuso. Por isso que a gente acaba tendo que ter muitas vezes, né, um jogo de chave em milímetro e outro jogo de chave em polegada. Tranquilo, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia, né? Então, quer dizer, o primeiro passo é, precisamos transformar a fração, né, num número quebrado, tá? E depois a gente multiplica por 25,4. Tá? Então essa foi a explicação que eu dei para vocês aqui no quadro. Tranquilo? Fácil? Extremamente fácil? É fácil, mas nem tanto. Por quê? Porque esse negócio pode complicar. Tá? Até aí vocês estão comigo? Tem alguém que tem dúvida? Manifeste-se. Tá? Ô Johnny, o teu deu 4,77 porque aproximou, cara. Fica tranquilo, tá? É normal. O Johnny está falando que o meu deu 4,763 porque ele fez direto aqui, Johnny. Ele já pegou aqui, cara, já dividiu. Quando você, sabe o que deve ter acontecido? Quando você calculou 3,16, você aproximou. Aí depois você multiplicou por 25,4 e aproximou também. Isso aí é tranquilo, cara, é aproximação, não tem erro, tá dentro do esperado, fica sossegado, tá? Não tem erro não. O que vai acontecer? Agora vai. Cadê o pessoal o rapaziada aqui, cara? Anderson, Gilberto, tá todo mundo quietinho, cara, o William, o Eli, tá todo mundo tranquilinho e tal. Fica tranquilo, isso aí é aproximação, Dani, não tá errado não, tá certo, fica sossegado. Bom, agora, pode complicar porque é o seguinte, ó. E se a minha fração fosse a medida em polegada fosse essa aqui, ó, 1 polegada e 1/4. E agora, rapaziada? Agora deu uma moiada, hein? E agora? Como que a gente faz, né? Imagina que eu tenho 1 polegada e 1/4. Bom, pessoal, mesma coisa. Eu preciso transformar isso aqui em milesimal. Só que o que significa isso aqui, cara? 1 polegada e 1/4? Quer dizer que eu tenho 1 polegada, né, inteira e 1 quebrado. Então, quer dizer, a minha polegada vai dar 1, alguma coisa. Legal? Esse alguma coisa, cara, é 1/4. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente sabe que o primeiro número da polegada nossa aqui, em milesimal, é o inteiro que a gente tem aqui. Ó. Ele é 1 e alguma coisa. Então, a gente tem que saber quanto que é essa fração, legal? Para dar os números quebrados aqui. 1 dividido por 4, tá? Dá 0,250. Então isso quer dizer, cara, que aqui é 2. Legal? Aqui é 5. E aqui é 0. Beleza? Então só lembra disso, ó, quando eu tenho um número que passou de 1 polegada, legal, né? Então esse número primeiro que vem antes da fração, ele quer dizer que eu tenho 1 inteiro, né? Então a minha fração aqui é o que tem depois, é o que tem quebrado. E aí? Aí você vai no passo B, né? No passo B você vai pegar lá a tua leitura, né? 1,250 e vai multiplicar pela polegada, que cada polegada vale 25,4, tá? Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. Então eu tenho 1,250, que dá 31.979, de acordo com o Excel. 31.979
milímetros. Legal, pessoal? Dois passos então. Primeiro passo, transformar a fração num número milesimal. Feito isso, cara, transforma o milesimal em polegada, multiplicando pelo 25,4, que a gente já sabe fazer. Tranquilo, rapaziada? Rapaziada não, moçada, temos damas nas salas. Então, pessoal, é essa a ideia, tá? Não tem estresse, cara, tá? É tranquilo pra caramba, isso aí é muito simples de se fazer, tá? Vamos exercitar, tá? Você colocou um número a mais, professor. Onde, Ednilson? Não tô achando, cara. Tranquilo, pessoal. A Josi está falando aqui, então eu coloquei o número 31.750. Vamos ver. Tá certo? Tá certo, o tio Marcão é um jumento, é 31.750. Eu não sei da onde apareceu esse 31.979. Isso aqui deve ser falta de alguma substância, viu? Café, tá? Não tá, vai pensando besteira, não. Aqui em casa não tem café. Mas é isso então, né? 1.250, eu devo ter vacilado quando eu. Deixa eu ver qual foi a cagada que eu fiz. Ah, é 1.259, né? É 1.250. Muito bom, pessoal. Aqueles caras que não admitem erro, não, cara. Não, isso aqui era para testar vocês. Era nada, é vacilo mesmo, tá? Então, 31.750. Ótimo, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Edenilson. Obrigado, Josiane. Show de bola, cara. Vocês são os caras. Ah, Edson, obrigado. Coloquei o 9 no final. É hora de digitar o zero vizinho do 9 aqui no meu teclado. Foi erro de digitação, tá? Muito bom. Então vocês estão pra lá de malandro, né? Qual que é a ideia então agora, cara? Vamos fazer esses aqui, tá? Vamos transformar 3,16 em milímetro, 1 polegada e 5 oitava para milímetro, 2 polegadas 15,32 para milímetro, 3 polegadas 1,16 para milímetro. Bora fazer? Então sempre duas etapas, né? Primeiro a gente transforma em milesimal. Tendo o milesimal, a gente multiplica por 25,4 e vai embora.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então. Então, primeiro, ó, 3,16. Se você transformar 3,16, a primeira fase, então, né? 3,16 de polegada fracionária para polegada milesimal, vai dar 0,188, né? Ou 188 milésimos de polegada. É isso? Não sei. Vamos fazer aqui, cara. Então, o que vai acontecer? Né? O 3,16 milesimal dá 0,188, 188 milésimos de polegada. Multiplicado pelo 25,4, 4 milímetros, 763 milésimos. É o que a gente encontrou aqui. Né? Então a nossa conta aí está correta, né? Sem nenhum problema. Alguém achou alguma dificuldade para fazer isso? É bem tranquilo, né? Muito bom, né, cara? Muito fácil e tal, né? Muito legal. Tá todo mundo quietinho, cara, todo mundo fazendo conta. Muito bom. O próximo, 1 polegada e 5 oitavos. É isso? 1 polegada e 5 oitavos para milímetro. Esse aqui já requer um pouquinho mais de malandragem, né? Esse aqui a gente já tem que fazer com um pouquinho mais de critério. Então a gente tem 1 polegada inteira e tem uma fração de 5 oitavos, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente sabe que vai dar 1, alguma coisa, né? Esse 1 vem do 1 polegada inteiro que tem aqui. E esse alguma coisa vem do 5 oitavos, né? O 5 dividido por 8, né? 5 dividido por 8, deixa eu fazer a conta aqui. 0,625. Então, é igual 0,625. Então, quer dizer, 1 polegada e 5 oitavos é igual a 1,625 polegada fracionária. E agora? Agora a gente pega então essa polegada fracionária, 1,625, né? E a gente multiplica pela polegada, que é 25,4. Já fizemos isso, né? Já sabemos como que faz. Então eu vou pegar 1,625 com todo o cuidado para não fazer merda, né? E o valor então que dá essa conta aqui é 41 milímetros, 275 milésimos. Se alguém falar para mim assim, Marco, pega um cano ali que tem 1 polegada e 5 oitavos. Cara, eu não tenho nem noção de quanto que tem isso aí em tamanho. Mas se o cara falar para mim, ó, pega ali, cara, um tubo que tem mais ou menos 41 milímetros, a gente mais ou menos tem a ideia do tamanho que esse tubo tem, né? Então a nossa cabeça ela funciona em milímetro, né? Por isso que a gente muitas vezes tem que fazer a conversão, que a gente não consegue imaginar o tamanho das coisas em polegada, a gente não foi treinado para isso, né? Mas então converter é muito fácil, né? Transforma a fração no número milesimal e sempre aplicando aí os 25,4 que cada polegada tem, tá?
Então, bateu aí, né, ó, 1/5/8, né? Ele tem 1,625 em milesimal, e se você for transformar isso aí em milímetro, então 41 milímetros, 275 milésimos. Gente, é mole que só esse negócio aqui, né? Vamos lá, vamos ver qual que seria o outro exercício. O outro exercício é 2 polegadas 15/32. Então, eu tenho 2 polegadas que é o inteiro, 15/32 que é a fração. Então eu sei que eu vou ter 2 e uns quebrados. Os quebrados é o 15 dividido por 32. Que eu não tenho a menor ideia de quanto dá. Deve estar quase 500, né? Quase meio. Vamos ver. Então, se eu pegar 15 e dividir por 32, né, dá 0,469. Então, é 2,469 de polegada. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, cara, 2,469 e vamos multiplicar por 25,4 que tem cada polegada. Então, 2,469 multiplicado por 25,4, de acordo aqui com o resultado que eu tinha feito já, dá 62,706 milímetros. É isso mesmo? 2,469 dá 62 milímetros, 713, caraca, né? 706. Vai rolar um... Por que seria 2 mais 15 dividido por 32? É isso aí, 62,706, como a gente calculou. Tranquilo, pessoal? Olha, sempre tem aproximação nesse tipo de cálculo, né? O Excel, do jeito que a gente faz aqui, a gente faz a conta direto, né? Então, como tem fórmula, qualquer aproximação que tem aqui, ele está mostrando 3 casas, né? 2,469, mas na verdade ele está trabalhando lá com um montão de casas. Então, às vezes dá uma diferencinha quando a gente faz, a gente aproxima, né? Uma casa ou outra, faz com 2 casas, ou só com 3 casas e por aí vai. Mas a ideia é essa, né? A gente tem 62,7, alguma coisa por aí, tá? Então é essa mais ou menos a malandragem, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem 3 polegadas e 1,16 que a gente quer transformar em milímetro. Mole que só também, né? Então, a gente tem 3 polegadas, 1,16 e a gente quer transformar esse negócio aqui em milímetro, tá? Então você tem 3 polegadas, né? E um quebradinho, tá? Esse quebradinho é o 1 dividido por 16. 1 dividido por 16 dá 0,063. Então aqui é 0,63, né? 3 polegadas inteiro, mais esse quebrado aqui. Então transformando 3 polegadas, 0,63, aplicando aqui os 25,4 de cada polegada, a gente tem 77 milímetros, 788, ou algo aproximado, né, pelo qual ninguém vai morrer por causa disso. Vocês estão entendendo, pessoal? O problema que era no passado, quando não existia o programa de CAD, se o cara fazia um desenho lá nos Estados Unidos, tudo em polegada, e vinha aqui para o Brasil, o camarada que pegava o desenho aqui no Brasil tinha que converter tudo para milímetro, cara, se ele quisesse trabalhar com milímetro, né? Ou
teria que saber ler em tudo quanto é instrumento em polegada, né? Aí quando você fazia um desenho aqui no Brasil, e aí na hora de fazer a conversão, sempre tem a possibilidade de fazer um erro. Eu que agora há pouco errei, né? Foi fazer uma conta ali, coloquei um 9 e não tinha, né? Então sempre existia a chance do cara ter que pegar um desenho com um montão lá, mais de 100 medidas, né? E acabar errando na hora de fazer a conversão. Por isso que muitas vezes o pessoal mantinha as duas medidas, né? E falava assim, olha, em caso de dúvida, esse original foi feito em polegada, então vale polegada. Em caso de dúvida, esse desenho original foi feito em milímetro, então vale a medida em milímetro. Com o advento do CAD, né, do desenho por computador, você dá um comando lá e ele troca, ele converte tudo sozinho, automaticamente, sem erro, né? É um algoritmo, né, uma programação. Então é mole, né, cara? Isso aqui é bastante simples, né, cara? Bastante fácil. É tranquilo, cara, tranquilo, né? Muito tranquilo. Então vamos lá. Bom, o que acontece? Vamos subir a barra então, isso aqui é tranquilo. E agora? Agora nós vamos para o lado de lá. A gente foi na ida, vamos na volta agora. Qual que é a volta? A volta é transformar, né, milímetro para polegada, tá? Então quando a gente quer transformar de polegada para milímetro, a gente multiplica por 25,4. E na volta, quando a gente quer transformar de milímetro para polegada, como cada polegada tem 25,4 milímetros, para transformar de milímetro para polegada, agora a gente vai dividir por 25,4. Tá? Então, exemplo, cara, como que a gente transforma 10 milímetros em polegada? Tá? Como que a gente transforma 10 milímetros em polegada? Muito mole, tá? Nós vamos pegar a nossa medida em milímetro. Legal? Nós vamos sempre dividir por 25,4. Legal? E aí a gente vai ter o resultado em polegada. Tá? Então, por exemplo, nós vamos pegar a nossa medida aqui, que é 10. Vamos dividir por 25,4 e vai dar o nosso resultado. Vamos ver como é que é esse negócio aí. Então eu tenho 10 dividido por 25,4, eu tenho 394 milésimos de polegada. Tá? Mole que só. Então, de milímetro para polegada, a gente divide por 25,4, porque a polegada é maior que o milímetro, né? Cada polegada tem 25,4, eu preciso de 25,4 milímetros para dar uma polegada. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Então, a gente pega a nossa medida em milímetro, divide por 25,4, o resultado, então, é a leitura em polegada. Mole que só, né? Mole é o oposto da outra operação que a gente fez. Bora fazer, então? Então, tem aqui uns exercícios aqui para vocês fazerem, ó. Transformar o 12 milímetros em polegada, 35 milímetros em polegada e 50,8 em polegada. Facinho, 5 minutinhos a gente faz isso aí.
Tô vendo que o pessoal tá fazendo aí já, né? Tá todo mundo acabando. Tranquileza. Mole, mole, mole. Eu deixei o mais difícil para depois pro fim, tá? Tô vendo o pessoal mandando a resposta aqui, tá tudo tranquilo, de boa, show de bola. Muito bom. Olha, duas casas, três casas, pessoal, não tem problema, tá? O Edenilson estava perguntando aqui se considera duas casas, três casas, não tem estresse não. Com calculadora, cara, é fácil trabalhar com duas casas, três casas, tal, né? É bem suave, tá? Vamos lá então, vamos fazer essa bagaça, tá? Olha aí, a primeira que é 12 milímetros. 12 milímetros, transformar em polegada, é mole, né? Nós vamos pegar os 12 milímetros, dividir por 25,4 e se eu não estou enganado vai dar 0,472. Vamos ver se é isso mesmo. Então eu tinha 12 milímetros, dividi por 25,4, 472 milésimos de polegada. Beleza, perfeito, tá? 35 milímetros em polegada, nós vamos pegar 35, né? Dividir por 25,4, então eu tinha 35, dividir por 25,4, dá 1 polegada 378, né? Show de bola, tá? E por último, a gente tinha 50,8, que eu coloquei aí de pirraça, né? A gente dividiu por 25,4 e deu 2 polegadas, tá? 2 polegadas em cima. Então, quando o cara... É um negócio muito doido, né? Tubulação, tem tubulação de 50 milímetros, tem tubulação de 2 polegadas. Praticamente a mesma coisa, né? Mas se você for montar um com o outro, não monta de jeito nenhum, né? Porque elas têm aí 8 décimos, né? 800 milésimos de milímetro de diferença. Tranquilo, pessoal, tá? Então isso aí é bastante fácil, né? 0,25,4. E agora? Então 2 polegadas rasa, né? Dá essa leitura aí de 50,8. Bom, e agora, Marcão? Agora a parte mais complicada, tá? Agora a parte mais complicada. Agora é o seguinte, como que a gente faz para transformar milímetro em polegada fracionária? Aqui a porca torce o rabo. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças não, só preciso que vocês, né, prestem um pouco de atenção, que é o seguinte, ó. Uma polegada tem 25,4 milímetros. Só que, quando a gente trabalha com polegada fracionária, e a gente usa o paquímetro para medir polegada fracionária, o paquímetro ele mede com a precisão de 1/128. Tá? Então isso quer dizer que 25,4 milímetros corresponde ao que seria 128 polegada. Concorda? 128 dividido por 128 dá 1, né? 1 polegada. Então 25,4 milímetros tem 128. Então o que a gente faz na verdade, quando a gente quer transformar milímetro em polegada fracionária, tal, né? É calcular quantos 128 aquela minha medida tem, tá? Então é mais ou menos assim a história, tá? Então deixa eu passar para vocês uma ideia aqui, ó. Vou passar para vocês uma fórmula, anota por favor a fórmula. O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei a explicação no quadro. Nós vamos pegar a medida em milímetro, quantos milímetros a gente tem, legal? Nós vamos dividir isso aqui por 25,4, legal? E vamos multiplicar por 128. Isso aqui vai dar um número x, legal? Esse número x é a parte de cima da minha fração. Legal?
E essa fração aqui é a minha leitura. Suavidade? Então, olha só. A gente pega a medida em milímetro. Anota isso aqui, ó. Por favor. A gente pega a medida em milímetro, divide por 25,4 e multiplica por 128. Isso aí vai dar um número, cara. Um número x qualquer. Esse número x é a parte de cima da fração. Embaixo, sempre 128. Porque vocês lembram, cara, o paquímetro em polegada mede de 128 em 128, né? A resolução dele é 128 avos. Então, copie essa fórmula que o tio Marcão já dá um exercício aqui para a gente lembrar, para a gente poder fazer. Já dá uma fortalecida aqui no exercício aqui, tá? Então, vamos lá. Pô, Eli, eu só vi agora que você perdeu a explicação, cara. Poxa vida. Então esse aqui causa uma certa confusão, mas vai de boa. Isso, Douglas, tem que simplificar. Se a conta se der um número par em cima, a gente vai simplificar até chegar no final, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Qual que é o exemplo que eu pus aqui no quadro? Não pus nenhum exemplo. Vou fazer o primeiro para vocês. Fazer um que ele é um número bonito aqui, ó. Vamos transformar. Preguiça é um negócio horroroso, né, cara? Vamos fazer o seguinte, então. Ó. Qual que é a fórmula? Pego a medida em milímetro, divido por 25,4, multiplico por 128. Legal? Isso aqui vai dar um número x. Esse x é a parte de cima da minha fração, que aqui embaixo sempre vai ser 128. Fechou? Então essa é mais ou menos a ideia, tá? Aqui tem a aproximação. Vamos fazer o primeiro. O primeiro é o seguinte, ó. Vamos pegar 6,35 milímetros. 6,35 milímetros é um número bom da gente fazer, porque ele vai dar um número bacana. Então qual que é a ideia? Eu pego o 6,35, é esse cara aqui, ó. É a minha medida em milímetro, mm, né? Então eu pego 6,35 divido por 25,4, que é a polegada, e multiplico por 128. Marcão, quem que eu faço primeiro? Faço a multiplicação primeiro ou faço a divisão primeiro? Faz quem você quiser primeiro, né? Entre multiplicação e divisão não tem ordem, né? A ordem da batatinha não altera em nada, né? Então eu vou fazer primeiro a multiplicação. Eu vou multiplicar os 6,35 por 128 e vou manter a divisão aqui do 25,4. 6,35 vezes 128, deixa eu pegar a ajuda aqui do Excel. 6,35 vezes 128 dá 812 e 800. Então aqui em cima deu 812,800. E agora? Agora eu posso, né, fazer a conta. Marcão, e se na calculadora eu quiser fazer direto? Eu já multiplico 6,35 por 128 e já divido por 25,4. Também dá certo. Eu estou fazendo passo a passo aqui porque eu estou sendo didático, né? Estou ensinando de onde a coisa vem. Mas se você quiser, divide o 6,35 por 25,4, já multiplica por 128 na sequência, ou pega o 6,35, multiplica pelo 128 e já divide pelo 25,4, fica à vontade. Tem que dar a mesma coisa. Aí nós vamos pegar esse resultado aqui,
e dividir por 25,4 vai dar 32. Então, meu x aqui, cara, deu 32. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha fração, então, ela é a seguinte, né? Ficou um 32 muito grande. Ela é 32, 128. Ah, isso aqui é bom, hein? 32, 128 é bom, porque aí tem a pergunta que o Douglas fez. Ô Marcão, deu par lá em cima. Pô, então a gente tem que dividir por 2 lá em cima e lá embaixo. 32 por 2, 16. 168 por 2, 64. Marcão, querido, continua dando par lá em cima. O que eu faço? Divide por 2 de novo lá em cima. Deu 8. E divide o 64 aqui por 2 de novo. Deu 32. Marcão, querido, né? Vou vir para cá, ó, para continuar. Na verdade, eu vou lá para cima. Marcão, querido, continuou dando par. O que eu faço? Divide por 2 embaixo, divide por 2 em cima. 8 por 2, 4. Legal? 32 por 2, 16. Marcão, querido, continua dando par. O que eu faço? Divide por 2 de novo. Caramba, deu 2 aqui, deu 8 embaixo. Marcão, querido, continuou par lá em cima. O que eu faço? Divide por 2 e divide por 2. Opa, então 6,35 é 1/4 de polegada. Beleza, pessoal? Até que apareceu o número ímpar lá em cima. Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. A gente pega a medida em milímetro, divide por 25,4, multiplica por 128, ou, se você achar mais fácil, pega a medida em milímetro, multiplica por 128 e divide por 25,4. Esse número que você vai ter é o número de cima, né, da fração. Né? Aí é só montar a sua fração e ir simplificando se for o caso. Tranquilo, pessoal? Fácil? Fácil não é, né? É o que tem de mais dificilzinho aí nesse caso, né? Mas não é nada difícil, tal, né? A gente vai fazer exercício e as coisas vão clarear. Quando que tem problema aqui, cara? Tem problema na seguinte situação, ó. Imagina que você quer transformar 30 milímetros, tô colocando 30 aqui, ó. Por exemplo, você quer transformar 30 milímetros, e aqui tem aproximação, tá? Você quer transformar 30 milímetros em polegada, tá? Qual que é a malandragem mesmo? Nós vamos pegar o 30, dividir por 25,4 e vamos multiplicar por 128. De cara, você já vê que vai dar um negócio esquisito aqui, cara, porque acontece o quê? 30 é maior do que uma polegada, né? Mas vamos fazer a conta aí, ó. Eu tinha 30, dividi por 25,4 e multipliquei por 128. Deu 151. Primeiro problema, não existe isso aqui, né? 151,181, 128, né? Esse número que vai aqui em cima não pode ter nenhuma casa decimal, concorda? Então, o mais perto que a gente chega aproximando, né, é 151 dividido por 128. Tranquilo, né? Então a gente aproximou, arredondou isso aqui, né? Arredondou de 151,181 para 151, porque fração é assim, não tem 12,5, 128 avos, ou é 12 ou é 13, não tem o que fazer, né? Alguma coisa assim, então a gente vai fazer um arredondamento. Agora, Marcão, tem um outro problema, né? O número que eu tenho aqui em cima, ó, é maior que o 128, e agora? Agora moiadinho, né? Como é que a gente faz? Cara, faz assim, ó. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que a nossa medida é maior do que uma polegada. Por que eu tenho 151, 128? Se eu tivesse 128, 128, era uma polegada inteira. Eu tenho mais, né? Eu tenho mais e tenho mais. Ó. Eu tenho 30 milímetros e uma polegada é 25,4. Então, como é que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte, ó. 151, na verdade, seria o que, cara? 128
mais quanto? 128 mais quanto, cara? Dá o 151. Vamos fazer aqui no Excel, né? Então, ó, 151 menos 128 dá 23. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desmembrar esse cara aqui, ó, né? Vamos tirando sempre 128. Cada 128 que a gente tira, 128 é uma polegada. Legal? Então, isso aqui costuma dar confusão quando a conta, a medida é maior que uma polegada. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, veja se você acompanha. 151 é 128 mais 23. 128 dividido por 128 dá 1 polegada. Concorda? Né? Ó, 128 por 128, 1. O que sobrou? Sobrou a fração. Qual que é a fração? 23. 128. Tá? Então aqui, cara, é onde o pessoal costuma se enroscar, tá? Quando esse número que a gente calculou aqui, esse x que a gente calculou, dá mais que 128, a gente tem que ir quebrando, cara. Tem que ir arrancando 128, 128. Cada 128 que a gente conseguir tirar é 1 polegada. Até que sobre aqui, ó, um número menor que 128, que aí é a nossa fração. Beleza? Então é por aí que a gente faz a conversão de milímetro para polegada fracionária. Por isso que eu expliquei para vocês que é a parte mais complicadinha de fazer, tá? Tem gente que fala assim, eu prefiro medir no paquímetro em milímetro e depois eu converto para polegada fracionária. Tudo bem, cara, você quer fazer assim, você faz. Mas eu acho mais fácil ler em polegada fracionária no paquímetro do que fazer essa conta. Mas se você se sentir melhor fazendo a conta, bora, o que importa no fim das contas é o resultado. Tá? Isso aqui é um pouquinho complicado, tá? Mas a gente vai conseguir fazer. Então vamos fazer exercício, cara, tá? A gente já fez o A, vamos fazer o B, vamos fazer o C e vamos fazer o D, tá? O B é mole, né? Porque a leitura nossa aí é menor do que 1 polegada, tá? O C já é mais complicadinho porque ele vai passar de 1 polegada. E o D também passa de 2 polegadas e tem um negócio para a gente aproveitar aí, tá? Eu vou molhar a palavra aqui, tomar um gole d'água enquanto isso, meninos e meninas. Aprendendo que é matemática. Então, abençoados, estão conseguindo fazer, cara? Vamos fazer junto, que a experiência aqui coletiva é bacana, né? Cadê a rapaziada do grupo aqui da manhã? Todo mundo quietinho, cara, tal, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Isso aqui é o que tem de mais difícil. Olha, e vou te falar outra coisa. Pouca gente sabe fazer isso aqui, tá?
pouca gente se liga como é que transforma milímetro em polegada fracionária, porque para transformar em milesimal é mole que só, né? É só dividir por 25,4 e tem programa, conversor que faz isso, né? Pô, se eu procurar na internet aqui, eu acho que se eu entrar na internet aqui e procurar eu acho que eu acho na hora, cara, conversor, não. Converter milímetro em polegada. Ah, é mole, cara. Ó, já tá aqui de cara, né? Eu quero converter 12 milímetros em polegada. Já converte para mim na hora, tal, né? Só que é milesimal, né? Ele não transforma em polegada fracionária. Fracionária é um negócio mais complicado mesmo, né? Mas aqui de cara achei um cara que faz, né? Só que a polegada é milesimal, não é polegada fracionária. Isso aqui pouca gente sabe fazer, tá? Vamos lá. Então, só um minuto, Douglas, que eu te dou atenção aqui, só um minutinho. Então vamos lá, 12 milímetros, como que a gente faz? Vamos aplicar a fórmula que a gente discutiu aqui, tá? Então eu tenho a medida em milímetro, que eu quero transformar, eu vou dividir ela por 25,4 e vou multiplicar por 128. Marcão, da onde que vem isso aqui mesmo? Na verdade, eu estou pegando a medida em milímetro e estou vendo quantos 128 avos de polegada ela tem, né? Então a nossa medida era 12, a idade vai chegando, cara. A gente vai ficando esquecido. Isso é o de menos, né? Muito bom. Estou tomando remédio agora para não esquecer de tomar remédio. A coisa vai ficando, né? Dizem que vai ficar pior. Se a gente tiver sorte. Então vamos lá, ó. Eu tenho 12 milímetros dividido por 25,4 multiplicado por 128, ou 12 milímetros multiplicado por 128 dividido por 25,4. Faça do jeito que você quiser, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, colocar a fórmula aqui. Eu vou pegar os 12 milímetros, vou dividir por 25,4 e vou multiplicar por 128. Diz que deu 60,472, tá? Aqui começa o nosso problema, porque o número de cima da fração não pode ser quebrado, né? 60,472 está mais perto do 60 ou está mais perto do 61, né? Desculpa, né? Se tivesse do 500 para frente, estava mais perto do 61. Como está do 500 para baixo, ele para mim é mais perto do 60. Olha aí, ó o erro, né? Então, eu vou pegar o 60, que foi o número que eu achei, e vou dividir por 128. Aí, como o Douglas perguntou agora há pouco para mim, Marcão, lá em cima deu um número par, não pode. Então, nós temos que dividir, temos que fatorar. Dividir por 2 em cima e embaixo. Então, dividiu por 2 deu 30. Dividiu embaixo por 2 deu 64. Tá? Marcão, continua par em cima. Então, continua simplificando. Continue a nadar. Né? Então, 30 por 2, 15. 64 por 2, 32. Fechou? Então, quer dizer, 12 milímetros, né, é mais ou menos 15,32 avos de polegada. E esse mais ou menos, pessoal, acaba sendo mais ou menos, porque a gente estava falando outro dia, né? Você pega lá a precisão do paquímetro em polegada, que é 1/128, a gente fez a conta aqui outro dia, isso aqui dá mais ou menos 0,20, né? 20 centésimos só de erro, né? Tem a leitura de um paquímetro em polegada. Então tem um errinho aqui que faz parte, né? Porque a gente vai ter que encaixar a nossa leitura no número inteiro, 128, né? Não pode ser 60,472, 128. Ou a gente vai arredondar para o 60 ou para o 61. E aí, né, tem um erro, existe um errozinho aí, tá? Tranquilo, pessoal? Fácil. Então, o primeiro aqui mole, né? 6,35, né? A gente fez a conta, né? Ó, foi a outra atividade lá. Olha aí, 12, né? Milímetros, deu 60. 60, 124, 25, 30. Nossa, cara, pensa numa viagem. Esquece isso aqui.
O certo é esse que o tio Marcão fez, cara, 15,32. Tranquilo? 60 a 128 que dá 15,32. 15,32, cara, quanto será que dá? 15 dividido por 32 vezes 25,4, ó, 11,906. Dentro do erro lá que a gente tem, né, no paquímetro em polegada, que é de 0,20, né, 128 avos de polegada. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa leitura. Tá? Aqui o texto aqui do Marcão está errado. Vou aproveitar para corrigir. Ei, viagem. Dividir 60 por 2 deu 30. Deu 25. Pensa num fuminho bom. Conseguiram fazer, pessoal? De boa? Tranquilo? Tá fácil? Né? Isso aqui não requer nem prática nem habilidade. Tá todo mundo disperso hoje, ninguém tá fazendo conta. Né? O que tá acontecendo, cara, com essa rapaziada aí, cara? Né? Muito bom. Depois eu vejo a mensagem, estou aqui, Douglas, agora estou compenetrado aqui dando aula, tá? Muito bom, tá? O outro que a gente tem que fazer é transformar 35 milímetros em polegada. Então vamos lá, como é que a gente faz mesmo? A gente pega o 35, divide por 25,4 e multiplica por 128, tá? Ao fazer isso, cara, quanto que vai dar? 35 dividido por 25,4 multiplicado por 128 deu 176,378. Então esse é o resultado da conta. Agora, esse número aqui tem que ser inteiro, então nós precisamos simplificar. 176,378, ele está mais próximo do 176, concorda? Do que do 177. Se aqui fosse maior que 500, estaria mais perto do 177, né? Como ele é menor do que 500, está mais perto do 176. Então a nossa fração é 176, 128. Olha o problema aqui. O problema é que o número que eu tenho em cima, né, é maior do que o número que eu tenho embaixo. Então eu tenho que tentar entender, cara, esse 176, quanto que ele é, né? O que é 176? 176, na verdade, é como se fosse o 128 mais quanto? Mais 48. Então, se eu pegar 128 mais 48, dá 176. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer o seguinte, ó. Eu falar 176 ou falar 128 mais 48 é a mesma coisa. Agora, 128 por 128 dá uma polegada inteira. Legal? Morreu aqui, ó. Aqui é uma polegada inteira. O que sobrou? Sobrou 48, 128, que é aquele tipo de número que vocês adoram, cara, né? Que dá o que? Acontecer um número par aqui em cima, a gente pode então simplificar. Então divide por 2 aqui dá 24, divide por 2 aqui embaixo dá 64, lá em cima continua par, você divide por 2 de novo dá 12, aqui embaixo continua par, né? 32, ou lá em cima continua par, cara, você divide por 2 dá 6, aqui embaixo dá 16, e aí, cara, aí você divide por 2 de novo, lá em cima deu 3, divide por 2 aqui em cima de novo deu 8, e agora? Agora não tem mais para onde correr, né? Porque lá em cima apareceu um número par. Então essa aqui, ó, corresponde a 1 polegada e 3 oitavos, tá? Essa continha aqui é um pouquinho mais cabeluda de fazer, tranquilo? E é por isso que pouca gente sabe, cara, como que transforma milímetro em polegada fracionária. Tranquilo, pessoal? Fácil?
Tranquilo, né? Então, quer dizer, onde que está o segredo? O segredo está aqui, ó. Quando o meu número dá maior do que 128, eu tenho que ir tirando 128 dele, né? A cada 128 que eu tirar, significa que eu tirei uma polegada inteira, porque 128 por 128 dá 1, tá? Então essa é mais ou menos a malandragem. Deixa eu ver como é que tá a rapaziada aí. Ah, isso. Marcão, explica de novo da onde você achou o 48. 48, Dionito, é por aqui, ó. Eu tenho 176, 128. 176 é maior que 128. Então quer dizer que eu tenho uma polegada e um resto, né? Uma polegada, Johnny, é 128, né? Então se do 176 eu tirar o 128, sobra 48. Né? Então eu tenho 128 mais 48 que dá o 176, né? 176 é 128 mais 48. É essa a ideia. 128, 128, uma polegada. O que sobrou aqui é a fração, tá? Então é essa mais ou menos a ideia. Tranquilo, Johnny? Belezeira? Deixa eu ver se o Anderson pegou a malandragem e tal, né? Boiada. O último que a gente vai fazer, e é a última atividade de hoje, vamos transformar 50,8 em polegada. Aí tá mole também, né? Então a nossa medida em milímetro é 50,8, tá? Dividido por 25,4 da polegada, multiplicado por 128. O que eu fiz até aqui? Até aqui eu só estou pegando a fórmula. Medida em milímetro dividido por 25,4 multiplicado por 128. Tá? Vamos ver quanto é que dá isso aí. Então eu peguei a minha medida, que é 50,8, multipliquei por 128, dividi por 25,4. Deu 256 em cima. Aqui ficou bonito, hein? Aqui não teve que simplificar, não teve que fazer nada. Então, quer dizer, a minha fração é 256. (128), tá? E aí, Marcão? Pô, de novo, cara, o número de cima está maior do que o de baixo, o que quer dizer que eu tenho mais do que uma polegada. Então, se eu pegar 256 e tirar 128, olha o que vai acontecer, cara. Vai sobrar 128. Que significa dizer que é como se eu tivesse 128 mais 128, que somado dá 256, tudo isso dividido por 128. Olha que sinistro, cara. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 128 dividido por 128, que dá 1, não é isso aí? Mais 128 dividido por 128, que dá 1 também. Legal? Ou seja, quanto que eu tenho aqui, cara? Eu tenho 2 polegadas. Legal? Né, ó, eu tenho 128 mais 128. Cada 128, né, corresponde a uma polegada. Então eu tenho uma polegada aqui, legal? Mais outra polegada aqui. Coloquei esse número aí, cara, de pirraça, tá? Só pra gente fazer e chegar a essa conclusão. Pra gente ir embora, legal? O Tola, me fala um número maior que 80. Preciso de alguém que fale um número aí que você gosta aí, cara. Sei lá, vamos ver. O Tola tá digitando aí, vamos ver. 85. Bom,
Então, ó, o que nós vamos fazer? Aí vocês podem, a gente vai fazer isso aqui, passa o resultado para mim e a gente vaza. Vamos transformar 80 milímetros em polegada fracionária. Beleza? Vamos transformar 80 milímetros em polegada fracionária. E aí, à medida que vocês forem fazendo, passa para mim o resultado. Se tiver certo, já vale como frequência. Bom, eu já fiz, hein?